Rapaziada, primeiramente eu e o Renan aqui em nossas preparações aí queria desejar para vocês um feliz ano novo, que 2022 aí seja de muita vitória, muita conquista para todo mundo. Mas queria agradecer aí em nome meu dele aqui também, as pessoas que estão ajudando nós aí, nós entramos um pouco ao vivo aqui para poder falar com vocês aí, rapaziada. Agradecer aí o apoio que vocês estão dando para nós no novo projeto aí que nós estamos entrando aí, ajudar umas crianças carentes, família, com problema de saúde, com dificuldade às vezes financeira. Então, nós só dependemos de vocês aí para nós estar realizando esse projeto, porque nós mesmo não temos condições de pegar e sair ajudando as crianças assim, nós sozinhos. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, que vocês estão acompanhando aí o dia a dia meu, o Renan, que nós estamos puxando o bonde, junto com a Ivana, a Carla Azevedo, que está patrocinando nós pra caramba, vários outros patrocinadores também, Fábio, Preg, tem bastante gente aí, patrocinador, rapaziada. Vou estar falando o nome de vocês daqui a pouco aí, ó, vocês estão ajudando nós. Família, queria agradecer aí também ao vivo aí, ó, sobre uma rifa aí que em menos de 2 horas ainda quase fechamos, ó. Igual eu mostrei lá no meu estado, lá no meu store, lá, a rifa lá, certo? Uma parte de cima todo ano lá, motor de Twister, de CG 150, 125, o ganhador vai ter uma parte de cima do motor lá comigo lá. E tá aqui, ó, só gratidão, ó, em quase 2 horas fechamos a rifa aí, certo? A rifa ainda... Até amanhã achei que nós vamos terminar e vai fechar, vai abrir para vocês ao vivo aí, certo? Quem vem acompanhando. Queria agradecer também aí o outro patrocinador que ajudou lá hoje lá, porque com o oxigênio lá também, lá hoje lá com o molequinho lá também, lá. É o André, né? É o seguinte, queria agradecer ele aí, certo? Os caras lá que ajudou no oxigênio, certo? Queria agradecer lá também os caras da Vila Monteiro lá que ajudou lá também, lá do Passat lá, certo, mano? O Nerso lá, sem palavra, também ajudou aí, certo, no oxigênio lá também, né, mano? Ele, não, foi outro que ligou e ele que foi que deu o dinheiro lá para mandar pro oxigênio lá, certo, mano? Então, Fabio, só gratidão, tô vindo aqui ao vivo, 2022, progresso aí, família, nós aí, certo? E agradecendo aí quem tá com nós aí, os patrocinadores aí, que são vários, família, cada dia tá aumentando, certo? E nós tá aí para mostrar aí, certa história aí de cada um, né? Aqui é diferente uma história da outra, né? Então, rapaziada, porque assim, rapaziada, nós tá com um projeto, nós começou ajudando no começo, nós começou com uma criança. A primeira criança é a Valentina, ela tem uma doença que se chama AME. Aqui, AME é abreviado, né? Que traduzindo abreviamentos quer dizer atrofiamento espinhal, muscular espinhal. É uma doença grave, rapaziada, que não tem cura, ela só tem um tratamento. Porém, os tratamentos dessa doença são muito caros. A família são pobre, carente também, humilde, não tem condições de manter o tratamento. Aonde que nós tá montando um projeto aí, família, que nós vamos precisar de vocês para estar realizando isso com nós. Aí nós conheceu depois a Yasmin. A Yasmin, ela veio de um acidente, rapaziada. Ela foi atropelada por um carro dentro do estacionamento de um campo de society que o tio dela tem. Então ela precisa também seguir um tratamento para ela estar saindo da cadeira de rodas, tá seguindo uma vida normal que nem nós. Depois dessas 2 crianças, nós conhecemos o nosso amigo André, rapaziada, que é o menino aí de 12 anos que vocês viram aí que nós foi fazer a entrega do oxigênio para ele, aí, do dinheiro para ele. Ele usa um oxigênio a cada 14 horas, rapaziada. Cada oxigênio custa em torno de 160, totalizando então 320 a cada dia. Que por mês vai dar mais de 10 mil, você pode ter certeza, só de oxigênio. Então ele necessita do oxigênio para ele sobreviver. Ele não tem possibilidade de viver sem o oxigênio, falta ar. Então infelizmente, se o oxigênio chegar a faltar, ele pode chegar a partir, rapaziada. E nós acompanhando essa história, nós não podemos deixar isso aí acontecer, nós temos que abraçar, ajudar, rapaziada. Nós esperamos aí que vocês aí abraçam junto com nós essas ideias, que vocês venham apoiar nós, porque nós precisamos de vocês, rapaziada, para nós alcançar esse objetivo aí, entendeu? O Renan tá junto com nós aqui também, tá ajudando de verdade, nós dois que tá puxando o bonde, tá ligado, rapaziada? Junto com a Ivana Azevedo. Eu queria estar passando aqui, rapaziada, para vocês, uma das pessoas aí que estão patrocinando nós. Se faltar algum nome aqui, rapaziada, às vezes é porque eu esqueci de colocar, porque tá muito corrido. Se alguma pessoa também patrocinou nós e quiser que nós coloquemos o nome aqui, é só chegar que nós vai ajudar, tá bom, família? Aqui então, ó, nós já vai começar pela Ivana Carla Azevedo, rapaziada. Ela tá organizando um projeto junto com nós, ela tá dando total apoio para nós, ela tá tentando montar um grupo com nós, de umas pessoas, rapaziada, que possam estar patrocinando, nem que for um pouquinho por mês, 10 reais, 5 reais,
20, 50, um pouquinho por mês, rapaziada. Que se esse patrocinador puder ajudar nós, você pode ter certeza que 2022 nós vai trazer felicidade para muitas crianças, família. É isso que nós quer proporcionar aí para muitas pessoas que às vezes tem necessidade, problema de saúde. Então nós quer proporcionar um sorriso no rosto dessa pessoa em 2022. Não deu tempo de nós fazer em 2021. Nós conseguimos ajudar 3 pessoas. Em 2022, a nossa meta é ajudar muito mais. O Renan está aqui junto comigo também, abraçando essa causa. Então nós vai estar passando aí os patrocinadores, rapaziada. Ó, a Ivana Carla Azevedo, ela mexe com perfume, rapaziada. Se vocês gostam de passar perfume, ficar arrumadinho, já... Acabou? Tá quase. Então, vocês gostam de mexer com perfume, rapaziada? Gostam de andar cheiroso? Já pesquisa aí no Instagram, Ivana Perfumes Importados. Ou no Facebook, Ivana Carla Azevedo. Tem o nosso amigo, rapaziada, Fábio Roda de Estrada. Ele tem vários tipos de moto lá, de peça de moto, roda. Você tá precisando aí de alguma peça para sua moto? Pode chamar aí o Fábio Roda de Estrada, que ele vai estar atendendo vocês aí com o maior respeito e humildade, rapaziada. Aqui nós temos o Mão na Roda, rapaziada, que é lá na Paulicéia. Os caras mexem com roda também, se vocês precisarem fazer alinhamento, pintura, pode chamar os caras aí, Mão na Roda, rapaziada. Tem o Cabeça Roda, rapaziada, mexe com roda de carro, faz reforma em roda de carro. Se vocês precisarem fazer uma reforma aí, vocês estão com o carro aí com a roda zoada, pode chamar o Cabeça Roda, que ele vai atender vocês com o maior respeito, humildade. Tem o Jalilson Ferreira, rapaziada, ele mexe com grafite. O amigo não é daqui de Piracicaba, ele é de Porto Feliz. Mas se vocês aí quiserem fazer um desenho no tanque da moto de vocês, vocês podem estar chamando o Jalilson Ferreira, que ele vai estar apoiando vocês aí, rapaziada. Tem aqui o Bagaço Motos, rapaziada. Pra quem não conhece, é uma oficina de moto que tem lá no Algodual. Deu problema na sua moto, quebrou o motor, precisa trocar alguma pecinha, você mora perto dele aí, pode encostar lá na oficina dele, vai estar lá também disposto a atender vocês, entendeu, rapaziada? Vai lá, arruma sua motinha, pesquisa no Facebook aí, Bagaço Motos, já começa a seguir o homem aí também, que o homem também é bravo. Tem o João Mago Motos, rapaziada, pra quem não sabe aí, eu não sei onde que localiza a loja dele, mas pra quem conhece... Você na Madre ali? Na Madre, né? É, na Madre ali, antes da lombada, ali perto da escola, ali que tem ali, na Madre ali, já é ali, já. Então aí, ó, o Renan que falou, rapaziada, ó, é na Madre. Quem mora aí nessa região da Madre, família, quebrou a moto aí, precisa trocar um óleo, fazer alguma manutenção, vai lá no João Magro lá, rapaziada, patrocinador nosso também, tá dando uma força pra nós levantar um dinheiro pra essas crianças. Temos também, rapaziada, o Everton Camargo, esse menino aí, ele não tem loja, mas ele patrocinou nós numa camisa pra nós tá dando um giro lá pras crianças, é amigo meu de infância, crescemos juntos, estudamos juntos na creche, na escola, amigo nosso, só agradece Everton Camargo, Deus abençoe de coração. Tem aqui também a Regiane Soares, rapaziada, é a mototáxi lá da nossa comunidade, entendeu? Se precisar aí de algum mototáxi, pode chamar aí no Face aí, Regiane Soares, R-E-J-A, Regiane Soares, pode chamar, rapaziada, precisa ir de um bairro para o outro, não tem carro, não quer pagar Uber, pode chamar a Regiane Soares aí, que é mototáxi, ela vai te atender aí também com maior humildade, com maior respeito. Tem o Preg Motos, rapaziada, eu não sei onde que localizar. O Preg Motos agora tá lá na 31 de março ali, depois da Armando Salles ali pra frente ali, na 31 de março ali, próximo ao Atacadão Max ali, Piracicaba ali, entendeu? Ele vende desmanche aí de moto lá, essa peça lá também top, lá da hora. Meu amigo aí também queria mandar um abraço, obrigado. Aí, ó, tá vendo, rapaziada? Eu mesmo não sei onde que fica as lojas, mas nossa amiga aqui sabe onde fica tudo. Então é isso aí, rapaziada. Preg Motos aí, ó. Quem mora na região aí, ó. Olha aqui, ó, Preg Motos. Quem mora aí na região aí, rapaziada, da 31 de maio, né? É. Da 31 de maio, rapaziada, quebrou a moto, precisa comprar alguma peça, tá pesquisando alguma peça aí, valor barato? Pode encostar lá no Preg Motos lá, rapaziada, que ele vai te atender com o maior respeito, muita humildade. O cara é, ó, nota 10 também, tá ligado? Humildade que nem nós. Então, se vocês quiserem encostar no Preg Moto lá também, rapaziada, segue ele no Face, o Instagram dele também é Preg Moto com 2i. Pode seguir aí, que o homem aí também é brabo. Tem a Eli Estética, rapaziada, ela não tem Facebook para divulgar o trabalho dela. Porém, ela tá patrocinando nós também com o trabalho dela, rapaziada. Nós gostaria que vocês acompanhassem o trabalho dela aí no Instagram, é Eli Estética. Dá uma força lá pra senhora, a senhora veio em nós aí na humildade, ajudou nós, rapaziada. Então quem puder
ajudar nós, puder seguir a dona Eli aí, estética, ligar, fazer um orçamento, procurar por ela, pode procurar, rapaziada. Ela faz depilação, faz massagem, mexe com unha. Então você pode chamar a Eli aí, que ela também é das boas, entendeu, rapaziada? É das nossas, tá ajudando. Tem a Kate Lacope também, rapaziada, que tá patrocinando também a unha. Ela mexe com manicure. Vocês aí, mulher aí, ó, tá com a unha feia, tá com cutícula debaixo da unha, já chama a Kate Lacope aí, que ela vai ajudar vocês aí a tirar a cutícula, deixar suas unhas limpinhas e bonitas, rapaziada. E por último aqui, rapaziada, que tá escrito aqui no meu caderno, por enquanto, tem o Mike do Chai. Ele fortaleceu pra nós aqui um combo de bebida para nós tá fazendo uma rifa, rapaziada. Para nós tá beneficiando também, levantando um dinheiro lá, arrecadando dinheiro para as meninas. Então, vocês precisam aí de um combo, rapaziada. Quer beber, quer revoar, quer fazer uma festa, já pisca o homem aí, já o Mike Mel do Chai aí, já marca aí seu combo com ele aí. Acho que ele entrega também, eu acho. Pode piscar o homem aí que eles dão um jeito aí de levar a bebida até vocês, entendeu, rapaziada? E é isso aí, mano. Eu, o Renan aqui, ó, nós passou mesmo pra agradecer vocês, rapaziada. Vocês que estão acompanhando o nosso trabalho aí, ó, nós agradecemos de verdade, entendeu? Nós vem aqui ao vivo agradecer vocês, porque vocês é maravilhoso, velho. Tem também lá uns caras lá da Vila Monteiro, lá, o Nerso lá. Passado lá da turma do Juninho, lá também, lá que fortaleceu nós, tem que atualizar. Pra você ver igual aí, família, muita gente aí de patrocínio. Nós tá vindo aqui agradecer. Nós vai vir aí mais vezes agradecer aí de novo, certo? São vários patrocinadores, aí, igual eu falei. Nós não tá sozinho, nós tá com vocês. Então, tendo com vocês, nós vai mostrar o conteúdo lá das ajudas lá que tá acontecendo, certo? Porque é só gratidão, rapaziada. Nós aí mesmo, aí, o que eu falo pra você, Burto? Eu mesmo não tenho interesse nenhum, só quero a gratidão mesmo, de ajudar e fortalecer e a gratidão veio, mano, porque Deus abençoa, graças a Deus minha oficina é sempre cheia, entendeu, mano? Quem aí segue nós, ó, Renan Nossas Preparações aí sabe aí que Deus abençoa bastante nós, então nós vai levar um sorriso aí para aquelas crianças lá. Então, aconteceu hoje aí, família, certo? Aí, mano, nós tá aí publicando, nós tá mostrando o caso aí, o cara vai falar, aí, você quer ajudar, mas você não tem que mostrar. Aí eu falei assim pra ele, mas como que eu vou pedir ajuda lá pro pessoal se eu não vou mostrar o caso? Como que eu te conheço se eu nunca te liguei, eu não te mandei a foto? Como que eu vou conhecer você? Então não tem como, entendeu, mano? Então hoje aí lá tem um grupo aí, aconteceu um bagulho aí, deselegante aí, certo, mano? Vim até falar pra ele, falei assim, mano, essas paradas aí nem procedem, certo, mano? Porque nós não precisamos de nada, certo? Nós tá aqui de coração, certo? Não precisa pagar nenhum real, e nós só levando felicidade lá para as crianças, certo? Aí é o seguinte, mano, eu já vim falar com ele, mano, eu falei assim aí, como que você vai saber da história se você não tá vendo a história? Como que você vai ajudar se você não tá sabendo quem você vai ajudar? Certo? Eu até comentei com você lá, entendeu, Burto? Mas tá ao vivo aí falando, não tem nada que esconder, certo, mano? Quem conhece nós aí sabe que nós aí é verdadeiro, aí, certo? Igual meu público lá, eu sou verdadeiro, todo dia é meu dia, entendeu, Burto? E eu falei pra você aí, nós tá soltando ao vivo aí, certo, mano? Rapaziada, cumprimentando aí, ó, o Renan tá falando aí, rapaziada, é o seguinte, tem gente aí que vem até mesmo tá falando pra nós aí, referente aí que nós tá fazendo vídeo, nós tá postando vídeo aí no Facebook, porém nós tem que postar, rapaziada, porque nós tá aqui, nós tá pedindo ajuda. Nós não tá fazendo vídeo porque é nós que tá dando dinheiro. Não é nós que tá tirando dinheiro do nosso bolso, R$700, ir lá pras crianças lá e dar e vir aqui fazer vídeo pra mostrar pra vocês que é nós que tá dando. Se nós tá fazendo isso, se nós tá fazendo vídeo pra postar, pra mostrar pra vocês, nós tá querendo mostrar pra vocês que através de vocês nós conseguimos arrecadar dinheiro. Através de vocês, nós tá conseguindo fazer esse trabalho maravilhoso aí, ó, pra fortalecer as crianças que realmente precisam. Porque se nós não se posicionar, se nós não se ajudar, cadê as pessoas que tá aí criticando nós? Vê se alguém levantou a bunda da cadeira e veio aqui fazer o que nós tá fazendo. Ninguém veio fazer não, então quem tá criando iniciativa aqui é eu, o Renan Polimentos, o Renan Nossas Preparações, entendeu? É nós dois que tá tendo iniciativa, rapaziada. Então, pra nós, entendeu? Para nós pedir ajuda, nós tem que apresentar para vocês. Porque ninguém é profeta. Se eu não mostrar para vocês que nós tá pedindo ajuda para duas crianças, vocês não vão adivinhar. Ah, o Renan tá... Vamos lá dar um dinheiro pro Renan. Você não sabe como você vai me trazer dinheiro se eu sabe. Qual é o intuito daquelas rifas que eles estão fazendo? Qual que é o intuito aí do que eles estão aí planejando? Papá, o intuito é que nós estamos mostrando. Eu mostro,
Entendeu, mano? Nós pedimos autorização e as pessoas também gostam que nós mostramos, porque é uma história diferente, certo, mano? Nós tá indo levando aí alegria aí nas crianças, certo, mano? Onde é que só gratidão pra nós, entendeu, mano? Aí, rapaziada, eu e o Renan aqui, ó, nós aí com a fé de Deus, mano. Nós promete que 2022, mano, nós vai fazer muitas coisas boas, tá ligado, rapaziada? Nós só precisa da ajuda de vocês, mano. Nós esperamos que vocês não abandonem nós, que vocês possam ajudar nós. Porque a nossa meta de verdade é abrir sorriso no rosto de várias crianças. Como ontem mesmo nós abrimos sorriso no rosto do André. Fala aí, Gurtão. Bonito, Gurtão, de ver o molequinho lá, eu gravei lá, eu mostrei lá o molequinho lá, o Gurtão. Na hora que ele falou que gostava de moto, o molequinho é feliz, bonito, o moleque. Sabe, mano, é uma coisa aí que é gratidão. Essa forma aí, mas é gratidão, entendeu, mano? E queria também agradecer aí também aí. Aí a gente da 19 que vai vir aí com nós aí também, né? Vai pedir apoio aí com mais algumas oficinas de moto, umas lojas de moto aí, certo? Nós vai fazer uns eventos aí de encontros de moto aí beneficentes, certo, mano? E é o seguinte, nós vai mostrando, porque nós temos que mostrar a verdade, certo? Por Deus e você, nós temos que ser verdadeiro e mostrar, mano. Você tá entendendo? Porque se nós não mostrar, se nós não ser verdadeiro, nós não vai conseguir aqui, ó. Não é pagando não, ó. Em 2 horas aqui, ó, nós já fechamos a rifa. O que é isso aqui, Gurtão? O que doa a parte de cima aqui? Ó, rapaziada, essa rifa aqui, ó, o Renan tá soltando, ela tá valendo a parte de cima de um motor. Você tem lá sua moto Titan, Twister. Mano, quer dar um trato? Traz lá, você ganhou na rifa aqui, ó. Você ganhou na rifa, você pode trazer, o Renan vai dar um trato na parte de cima do seu motor. Aqui, a parte de cima do motor aqui, ó, benefício lá das crianças lá, certo? E então, ó, não é base, 2 horas, certo, mano? Entendeu, rapaziada? Ó, você aí, ó, agora é com você mesmo que eu quero falar aí, rapaziada. Faz tempo já que você segue o Renan, né, mostra preparações, né? Até hoje você não conseguiu trazer a notinha ainda pra ele mexer? Essa é a hora, rapaziada, R$10 aqui, ó, você vai ajudar as crianças e ao mesmo tempo você vai concorreu uma premiação maravilhosa, rapaziada. E vou deixar então, vou gravar lá. Ó, é pra você que acompanha o Renan e ainda não conseguiu trazer a motinha, mano. Essa é a hora, por apenas R$10, mano. Você vai ajudar uma criança, 3 na verdade. Você já tá ajudando 3 crianças. E ao mesmo tempo você vai concorrer essa premiação maravilhosa aqui, entendeu, rapaziada? Do Renan aqui, ó, família, ó. Gratidão, ó. Entendeu? Aqui, ó. Tá bom, família? E é o seguinte, só complementando ali, ô Gurtão, nós tá aqui de coração, quem tá bem aí, mano, não é que sem palavra, aí a iniciativa aí veio dele, certo, mano? Que também, aí, se não fosse aí também, não estaria acontecendo e tá dando certo tudo que tá acontecendo, nós tá deixando aí, certo, mano? Rodar e tá rodando da hora, né? Começamos com 1, hoje é 2, nós já tá na 3ª e agora virou um ano aí 2022 aí, mano. Se tiver aí que ser mal bom, nós vai ajudar mais um monte, certo, mano? Com bastante gente do nosso lado, trazendo bastante gente do nosso lado, entendeu? No apoio. 2022 aí nós quer fazer a obra, rapaziada, em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, rapaziada, aqui, ó, vou estar apresentando outra rifa aqui também pra vocês, ó. Vocês aí que faz tempo que seguem eu aí, ó, no polimento, não conseguiu ainda trazer a tampa do motor pra mim fazer um polimento. Você gosta de uma tampa do motor polida, rapaziada? Aquela tampa que você olha assim, ó, você pente o cabelo, faz o bigode, tira a espinha. Mano, essa é a hora. Com apenas R$10, ó, R$10. Você vai ajudar 3 crianças e ao mesmo tempo você vai estar concorrendo uma premiação de 2 tampas de 150 polido, mais as trocas da raiação, mais as pinturas do clube, rapaziada. Então tá aqui, ó. Essa é a hora de você participar, ajudar as crianças. Sentir no coração, você que tá assistindo aí, sentir no coração aí, ó. Essa é a hora, vem com nós, vem participar que vai. Deus vai dar gratidão aí. Entendeu, família? Ó, aqui tá outra rifa já, ó. Pra você ver, nós tá com 3, ó. Já apresentei a do motor pra vocês. Já apresentei a das tampas polidas, certo? Agora eu vou estar apresentando aqui, ó, a reforma da roda de carro. Você que tem seu carrinho, rapaziada, não conseguiu ainda arrumar a roda, tá zoada, tá com risco, tem o cabeça-rodas de Piracicaba, você já ouviu falar? Aqui, rapaziada, ó, a premiação aqui é a reforma de 4 rodas, sendo na numeração 13 até 17. Então tá aqui, família, você que ainda não teve condições de arrumar a roda do seu carro, essa é a hora, rapaziada. Com apenas R$10 aí, ó, você vai ajudar 3 crianças, vai concorrer uma premiação gostosa aí de receber aí, ó, reformar as 4 rodinhas do carro, deixar o carro nave. É isso aí, rapaziada. O Renan tá puxando o bonde e só de vocês que nós vai conseguir, entendeu? Com a ajuda de vocês, rapaziada.
Obrigado aí, família. Ó, quanto mais pessoas tiver do nosso lado, mais aí nós vai estar fortalecendo. Fomente, compartilhe, certo? Que vai ajudando aí nós crescer mais. E conforme nós vai ajudando mais, nós vai trocando aí nosso vídeo aí pra vocês verem aí, certo, família? Aí, rapaziada, é o seguinte também, entendeu? Acompanha com nós o nosso trabalho aí. Hoje nós tá aí entrando aí no ano novo aí, 2022. Eu mesmo prometi pra Deus aí que esse ano aí eu quero fazer muita bondade, mano, tá ligado? Quero ajudar muita criança. E segue aí, rapaziada. Eu, o Renan aí, ó. As pessoas aí que tem loja, que tem. Começou a mexer com moto, começou a mexer com lanche, com bebida. Mano, vem com nós, mano. Mete lá um patrocínio lá, vamos ajudar as crianças. Ao mesmo tempo você vai ajudar as crianças no beneficente lá, fazendo uma rifa. Nós vai ajudar você também, levando conhecimento até a população, entendeu? Porque você vai precisar de conhecimento. Se você tem alguma loja, se você abriu algum comércio, você vai precisar de conhecimento, você vai precisar fazer seu nome. Então tá aqui, ó, vamos fazer seu nome, rapaziada. Ao mesmo tempo você vai fazer o bem e você vai fazer seu nome. Olha, que cara vai perguntar pra nós qual é o valor. O valor é você que vai falar. É você que vai falar. Você que vai sentir, que nós vai anotar no papel ali que você vai ajudar e nós vai falar. Porque tem muitos aqui, ó, também, ó, não deu nem R$1 nada, mas tá aqui, ó, uma reforma aqui, ó, de roda. Então, isso daqui, ó, né, já faz um dinheiro também beneficente. Aqui cai direto lá na conta das crianças lá, entendeu, mano? Então, o valor é ele. O que vai ajudar são as pessoas que vai vir do nosso lado e vai falar de que forma vai ajudar, entendeu, mano? E é isso, família. Queria agradecer aí. Falou, Portão. Feliz ano novo pra você. Rapaziada. Aí, rapaziada, nós quer também deixar um feliz ano novo pra vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe, rapaziada. Eu vim aqui, ó, nesse encontro desse homem aqui agora, ó, porque o cara merece, rapaziada, de verdade. Deixei de lado a farra pra vir aqui dar um feliz ano novo pro homem, que o homem é bravo, entendeu? Segue lá, rapaziada. Renan mostra preparações. Vamos deixar os bode potentes aí, ó. Entendeu? Feliz ano novo aí, rapaziada. Que Deus abençoe todos. Família, e a nós. E que Deus abençoe todos vocês aí.